Olá a todas, todos e todes. Eu sou Gustavo Seferian, professor da Faculdade de Direito da UFMG, e esse é o 8º vídeo da nossa coluna Direito do Trabalho Vivo. Nos próximos minutos trataremos de mais um clássico do direito do trabalho e a obra escolhida não é nada mais, nada menos do que Direito de Resistência, do professor Márcio Túlio Viana. Márcio Túlio Viana, que é professor da PUC Minas Gerais, professor aposentado da Faculdade de Direito da UFMG, onde hoje trabalho, e também desembargador aposentado do TRT da Terceira Região, uma força inspiradora e extremamente inquieta, profunda em suas reflexões, abertas ao trato do direito do trabalho, de uma inventividade ímpar e que inspira muitas e muitas gerações de juslaboralistas e que alça as suas formulações a esse estatuto de clássico e grande referência em matéria juslaboral, daí merecer todos os nossos elogios e um entoar de loas nesse abrir de reflexões. Ele que foi um grande inspirador e motivador do Jorge Luiz Sotomayor na sua trajetória enquanto intelectual juslaboralista, que por sua vez também muito me inspirou também nesse lugar que é de referência a uma tradição no âmbito do direito do trabalho, de cariz crítico, a que me filio, né? Não que seja a única tradição crítica que toma a inspiração do professor Márcio Túlio Viana. A envergadura da sua obra e a potência das suas reflexões o permite, né, tá nessa condição de apadrinhar diversas correntes importantes de leitura do direito do trabalho com perspectiva de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. E eu sou muito grato de poder ter encontrado as obras do professor Márcio Túlio Viana na minha trajetória e também ter alguns singelos e muito potentes encontros com essa figura que constitui, sem sombra de dúvida, largamente a minha forma de ler o direito do trabalho amparado em um lugar de defesa de quem trabalha. E esse texto do professor Márcio Túlio é largo responsável por essa posição de autoridade intelectual e moral no trato do direito do trabalho em nosso país que o professor Mineiro assumiu. Eu digo isso por diversas razões. A primeira, muito compartilhada com o elemento de ordem conjuntural, já tratado na abordagem do livro Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social, do professor Jorge Luiz Sotomayor, que remete ao período da década de 1990 e à condição efetiva de párias que tanto Jorge quanto Márcio Túlio se colocaram naquele contexto, em que hegemonicamente a abordagem acadêmica, forense do direito do trabalho visava uma desidratação do conteúdo protetivo em matéria juslaboral. A gente passava uma série de ataques por parte da burguesia na remodelagem de ordem prática, mas também textual normativa do direito do trabalho, com uma série de contrarreformas que se deram no âmbito legislativo, mas também pelo avanço no trato jurisprudencial e na implementação de práticas empresariais que tinham a intencionalidade maior minar o que era essa referência de proteção a quem trabalha, suas condições organizativas, mobilizadoras. Daí um apelo a um direito de resistência, tratando de matéria juslaboral, se colocar como de tamanha importância naquele momento, né? Esse texto aqui, não tenho a menor dúvida, é um precursor do que veio a ser um avolumar de gestos corajosos no âmbito teórico juslaboral nos anos subsequentes daqueles e daquelas que saíam em defesa
dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então aparece de uma forma excepcional, né? Excepcional em qualidade, mas excepcional também de forma comparativa às demais obras daquele período. Lembrando que esse texto foi publicado no ano de 1996 pela editora LTR e que por isso merece o primeiro registro de destaque. Mas não é só. O texto do professor Márcio Túlio Viana, ele é primeiramente, né, tratando dos seus aspectos formais, belíssimo. É um texto que dá gosto de ler para qualquer sujeito que tenha ali apreço por se esmiuçar em trajetórias históricas, em anedotas, em referências subjetivas e lutas coletivas. As primeiras letras desse texto nos brinda com uma arqueologia da resistência dos oprimidos em toda a história. Muito embora, claro, né, não tenha aqui uma adesão que ela é completa às formulações do professor Márcio Túlio Viana nesse livro, como não poderia deixar de ser, né, não somos aderentes, né, nós somos leitores críticos, essa é a perspectiva, né, há uma disposição de resgate que benjaminianamente nos coloca, né, como herdeiros e sujeitos ativos da redenção desse secto de oprimidos e oprimidas de toda a história. Ainda que, propriamente, não possamos conceber todo o conjunto dessas lutas que, volto a dizer, numa arqueologia das resistências, o professor Márcio Túlio nos traz em suas formulações. De todo modo, há uma disposição que me parece ser muito louvável que está presente nesse seu texto, que é a de trazer a debate questões como o temário racial, a luta auto-organizada das e dos indígenas, os elementos de ordem socioambiental que atravessam necessariamente as relações de trabalho no âmbito da modernidade capitalista e que são tão vilipendiados, esquecidos no âmbito da doutrina juslaboral e que de forma muito plástica, de forma muito gostosa mesmo de poder ler, aparecem nessas formulações do querido professor Mineiro. E aqui, de discussões que vão lidar com a Guerra Justa, a referência às revoltas populares no Brasil colonial, imperial e na Primeira República, a menção a Luiz Gama, que hoje felizmente é tão festejado na sua invocação importante no que se refere ao manejo do direito para a libertação de escravizados e escravizadas, no contexto em que Clóvis Moura nominaria enquanto escravismo tardio, há remissões ao período da ditadura empresarial militar e os seus efeitos aos trabalhadores e trabalhadoras, há questões que estão relacionadas a Revolução Haitiana, uma amarração que ela é de fato riquíssima, linda e que guarda quase que uma qualidade literária, né? Isso se soma a uma incisão no trato da matéria jurídica ou técnico-jurídica também bastante potente. E a semelhança do que é o embate trazido pelo professor Jorge Luiz Sotomayor, há aqui uma disposição de disputa do direito posto e o que remete à conformação da juridicidade a partir da textualidade normativa e o seu encontro com a institucionalidade burguesa. A conotação do direito como relação social, ela aparece de um modo bastante lateral, vamos dizer assim, nas formulações do professor
Márcio Túlio Viana, mas que, de todo modo, não deve ser desconsiderada, né? Há, sim, uma inclinação mais proeminente no trato da textualidade normativa e na lida institucional, mas, de todo modo, há também um apelo permanente da conformação e da compreensão da conformação da juridicidade enquanto relação social. Mas aqui as coisas elas acabam por, em algumas passagens, também se confundir, ter alguns reducionismos, algumas mesclas no trato, por exemplo, entre direito e justiça, mas algo que é próprio também de uma obra arrojada e ambiciosa como é essa do professor Márcio Túlio Viana. Temas importantes, como o da desobediência civil e da revolução, vão aparecer de forma marcante nessas formulações do professor Márcio Túlio naquilo que remete ao seu atravessamento jurídico. E isso tomado um aspecto político mais geral do que propriamente no âmbito juslaboral, ao menos em primeira vista. Posso dizer aqui que esse foi o meu primeiro atrativo das formulações do professor Márcio Túlio Viana, já que no meu trabalho de conclusão de curso, na graduação em Direito, eu discuti os temas da desobediência civil e da Revolução na obra do Herbert Marcuse, né? Um filósofo e militante alemão da tradição frankfurtiana e que, bem, aqui me proporcionou ter alguma ambientação no trato da formalidade jurídica do direito posto, como reclama o professor Márcio Túlio, no seu específico conformar na realidade social brasileira após a Constituição de 88, fundamentalmente, né? E sem perder de vista também um diálogo bastante rico com os clássicos do pensamento político moderno. Mas não é só, né? O professor Márcio Túlio ele vai tomar em conta essa reflexão da revolução, da desobediência civil, abordar especificamente a questão da resistência dos trabalhadores no âmbito da empresa capitalista e das relações de trabalho regidas pelo regime é feio, né? Mas regidas pela legislação do trabalho no nosso país, regidas pela CLT. Ainda que na primeira parte do livro ele vai falar sobre aspectos gerais da resistência, que eu chamo aqui de uma arqueologia da resistência, né? Na segunda parte ele vai mencionar uma anatomia, e o que ele vai tratar como uma anatomia, né? Uma descrição do que seria esse ius resistentiae no âmbito da textualidade normativa, desde o trato do direito internacional até a lida com a regulamentação das relações de trabalho no seu varejo, né? Aqui, claro, ele não está tratando única e exclusivamente das possibilidades de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras no âmbito das relações individuais de trabalho, no âmbito do contrato de emprego, né? Trata disso com muita dedicação, aborda de forma muito profunda todas as variáveis que se colocam e as limitações no exercício do poder de direção do empregador e aquilo que é aberto, né, defeso ao trabalhador e à trabalhadora praticar no exercício das suas relações de trabalho em prol dos seus interesses ante condutas ilícitas e também lícitas dos tomadores da sua força de trabalho, né? Então, a abordagem de uma infinidade de temas que passam desde das questões que estão relacionadas à lida com sanções impostas pelo empregador, alterações no contrato de trabalho, as faculdades colocadas aos trabalhadores e trabalhadoras no que é o seu exercício de recusa a atender comandos, a se abster do posto de trabalho, entre outros tantos temas extremamente relevantes, né, e vastos que estão presentes nesse texto. Mas ele, da mesma sorte, exerce uma série de reflexões
que alcançam também o direito coletivo do trabalho ou as relações coletivas dos trabalhadores e trabalhadoras. E isso toma, né, o que vem a ser uma profunda defesa da organização sindical e coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras, tangenciando temas que eles são talvez mais evidentes no trato desse direito de resistência, como por exemplo a atuação coletiva de trabalhadores e trabalhadoras nas práticas grevistas, qualificando essas greves, legitimando o exercício grevista nas suas mais variadas formas de expressão e criatividades de execução, mas também outras tantas formas de ação coletiva que os trabalhadores e trabalhadoras podem se dar, né, de forma regular, lícita e sustentada nesse direito de resistência que ele tanto advoga, né? E a partir de uma montagem um tanto quanto biologicizante, mas também de abertura heurística ímpar, né? Ele não só remeterá à anatomia da resistência, mas também tratará, né, do que é um diagnóstico da resistência e uma terapêutica da resistência, né? É um texto que ele, lidando com as tensões e contradições postas no âmbito das relações de trabalho individuais e coletivas e afirmando um direito de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras, vai trazer no campo da dogmática e dos institutos juslaborais manifestações concretas e explícitas daquilo que seria a possibilidade de um exercício desse direito de resistência, né? Tratando de questões de participação dos trabalhadores e trabalhadoras na gestão fabril, lidando com a atuação também, né, de advogados, de juízes, na lida com o trato do direito de resistência. Então, ambientando, né, de uma forma bastante plural, versátil, holística, o que é a possibilidade de reclamar um direito de resistência e seguir defendendo o que são os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras ante o arbítrio, ante a exploração, ante um suposto direito do trabalho que viria a apenas legitimar a exploração capitalista, mas sim reconhecendo que o direito do trabalho ele se coloca em disputa. Essa disputa ela é política, essa disputa reclama reconhecer a resistência enquanto registro de uma quadra histórica de ataques que são direcionados aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos falando de um direito de ofensiva, estamos falando de um direito de resistência entre esses ataques, que é muito comum ao momento contemporâneo que hoje vivemos. Desde esse apelo de um encontro do direito do trabalho com a política, de empoderamento dos trabalhadores e trabalhadoras individual e coletivamente, e um chamado à vivacidade do direito do trabalho, é que fazemos essa indicação firme e forte desse grande clássico em matéria juslaboral, direito de resistência, uma obra imprescindível a quem defende o direito do trabalho vivo.